A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, porque assim você receberá novos vídeos toda semana, pois o nosso objetivo é abençoar você com a palavra de Deus. Nós usamos esse canal através dessas videoaulas para que sirva de ferramenta de apoio para a sua aula na escola bíblica dominical, para que você tenha assim uma visão mais ampla acerca dos assuntos discutidos na lição toda semana. Amém? Então, esse é o nosso objetivo, para que as aulas sirvam de subsídio para que você tenha um esclarecimento melhor acerca do assunto. Amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Estamos dando continuidade ao segundo trimestre de 2017 das lições adultos, que tem por título O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Essas lições, desde o início, temos visto perfis de homens e mulheres de Deus. Pessoas cujo caráter são de elevada posição, ou seja, pessoas que teve um caráter moldado, transformado por Deus e que são dignas de ser seguidas de exemplo. E nós estamos aqui com a lição do número 11, que fala sobre Maria, mãe de Jesus, uma mulher cuja a sua vida era de uma serva. Uma pessoa que é serva é submissa, é uma pessoa obediente, uma serva de Deus e humilde, uma pessoa que não tinha orgulho, que não era altiva nem oponente, mas era humilde. A lição está baseada na leitura bíblica de Lucas capítulo 1, versículo 46 a 49. Vamos tomar por base a leitura do textuário que diz assim: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E a verdade prática diz: Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Então aqui é o ponto principal da vida de Maria. Não existe muitos fatos, não existe muita ocorrência da vida de Maria. A Bíblia fala pouco sobre ela. Aqui na ocasião do nascimento de Jesus e algumas manifestações dela em outros períodos da vida de Jesus até a crucificação. E depois a gente não vê mais informações sobre Maria. Mas quem era Maria? Maria, ela era uma jovem que estava prestes a se casar, estava já prometida para se casar com José, um homem da casa de Davi, ou seja, da tribo de Judá. E Maria aparece ali em Nazaré, um lugar muito simples, até o nome dela é um nome simples, um nome comum, né? Porque a palavra Miriam, traduzida para o grego, é Maria, ou seja, Maria é um nome derivado de Miriam no hebraico, melhor dizendo. E de qual tribo, de qual casa pertencia Maria? Pelo texto da Bíblia nos Evangelhos, em Lucas, podemos compreender que Maria, ela era da casa de Levi. Por quê? Ela era prima de Isabel. E veja o que o texto diz. Lucas capítulo 1,
e os versículos 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E elas eram primas. Zacarias era um sacerdote da ordem de Arão, da casa de Arão. O sacerdote não podia ser de outra tribo, a não ser de Levi. E a sua esposa, Isabel, era das mulheres também da casa de Arão, ou seja, eram levitas. Então, se tem esse parentesco com Maria, entendemos claramente que Maria fazia parte da tribo de Levi e que estava prometida a casar-se com José. Só que um anjo apareceu para Maria e disse a ela a seguinte palavra. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, isso quer dizer que ela estava prometida a se casar, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás ao nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui nós vemos como foi que se deu esse anúncio do nascimento do Filho de Deus. E essa jovem foi privilegiada porque entre milhares e milhares de mulheres em Israel, moças, virgem em Israel, Deus escolheu Maria para que trouxesse e desse à luz ao Filho de Deus. Um dos fatos importantes que devemos entender na história de Maria e na concepção do nascimento de Jesus é que esse nascimento não teve participação humana. A criança foi gerada, Jesus foi gerado no ventre de Maria, por uma obra miraculosa do Espírito Santo. O mesmo Deus que fez uma mulher estéril e avançada em idade como Isabel a ter um filho, foi o mesmo Deus que fez uma jovem virgem conceber também um filho sem a participação humana. Então Maria foi agraciada por Deus e, através do Espírito Santo, foi gerada para que ela desse à luz ao Filho de Deus. E esse nascimento não teve participação alguma de homem. José, quando veio conhecer Maria,
depois que ela teve Jesus, depois que ela deu à luz, aí sim ela pôde conhecer, consumar ali o seu casamento e teve outros filhos com José. Jesus teve irmãos e irmãs. Então isso é algo que está claramente nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Então nós vemos aqui a grandeza do plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus falou a primeira predição da redenção. Deus falou lá em Gênesis. Gênesis 13:15 diz assim: E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O apóstolo Paulo fala que breve o Senhor esmagará a cabeça da serpente. A promessa aqui é que da semente da mulher, a mulher ia conceber um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui nós vemos a revelação do plano salvífico de Deus para salvar, resgatar a humanidade, porque parecia que o mal tinha triunfado. O primeiro casal, feito à imagem e semelhança de Deus, caíram no pecado. E ali parecia o triunfo do mal. A humanidade agora estava destinada a viver condenada pelo pecado. Mas Deus chegou para a serpente que personificava o inimigo de nossas almas. E deu essa sentença, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente ia ferir o calcanhar, mas quem ia pisar e esmagar a cabeça da serpente seria a semente da mulher. Ou seja, a humanidade caída, Deus ia levantar alguém para que restabelecesse a situação que a humanidade estava. E assim triunfaria contra o mal. Nós só podemos entender isso com o plano da redenção que Deus já tinha desde a eternidade. E aos poucos nós vemos a revelação de Deus com relação a esse plano. E a Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus, para realizar esse plano, era preciso que o Filho de Deus nascesse de uma mulher. Por quê? Jesus, ele já estava no princípio com Deus. A Bíblia diz que o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Isso está claro no Evangelho de João, onde ele fala ali no princípio sobre a deidade de Jesus. Mas, para que essa obra de redenção se realizasse, era preciso que o Filho de Deus, Jesus sendo Deus, se tornasse homem e nascesse de mulher, como diz a Escritura. E a Bíblia fala do mistério da encarnação do Verbo. A Bíblia diz que o Verbo encarnou e se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se tornou homem. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, homem, só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o Filho do homem, o Filho de Deus. Então, ele tinha que passar por tudo isso para que trouxesse a redenção para a humanidade.
e uma mulher humilde, serva de Deus, de um lugar que muitos consideravam insignificante. Deus escolheu ali aquela mulher para que ela concebesse o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Lembrando que o processo aí foi da encarnação e não da reencarnação. A reencarnação é a doutrina espírita e também seguida por alguns outros movimentos ou religiões orientais, que não tem embasamento bíblico, é uma doutrina herética da reencarnação. Mas o que a Bíblia fala é da encarnação do Verbo, ou seja, Deus se torna homem. Como é que Deus pode fazer isso? Como é que a gente pode explicar isso teologicamente? Deus é Deus. Então a Bíblia diz que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, de homem, e foi obediente até a cruz. Jesus ele sabia de tudo que haveria de enfrentar, nada foi surpresa para ele. Mas ele encarou tudo isso porque ele tinha o desejo de resgatar toda a humanidade através da sua vida, sendo ali entregue como um sacrifício na cruz. Então nós vemos a grandeza de Deus em realizar todo esse plano. E Maria foi uma mulher privilegiada, uma mulher honrada, porque ela foi escolhida para esse fim. Maria, ela não só acompanhou Jesus na gestação, mas criou, né? Foi uma mãe presente em todos os aspectos e até mesmo na cruz. Quando prenderam Jesus, zombavam de Jesus, ela contemplou tudo aquilo, sofreu em ver o Filho de Deus, aquele que ela carregou de forma milagrosa. Deus fez aquilo na vida dela através do Espírito Santo. Ela presenciou os milagres, a maravilha que o Filho de Deus fez e que ela participou daquilo. Qual é a participação de Maria no plano da salvação? É uma pergunta. A participação dela foi em que ela foi a mulher escolhida para conceber o Filho de Deus encarnado. E ela cumpriu muito bem o seu papel, porque ela era uma serva de Deus e uma mulher humilde. Porém, existem algumas concepções erradas acerca de Maria. Existe aí, como a Igreja Católica, que tem a prática da mariolatria, tem uma teologia própria voltada na pessoa de Maria, que existem muitas contradições, não há compatibilidade com a Bíblia Sagrada. Porque para nós, Maria foi uma mulher simples, abençoada por Deus, uma serva de Deus humilde. E o fato dela ser mãe de Jesus não faz dela melhor do que as outras mulheres, mais importante do que as outras, digna de tamanha honra, de ser venerada. Não. Ela era uma serva, uma mulher submissa e humilde. Tanto é que Paulo, Pedro, são nomes mais proeminentes do que o próprio nome de Maria. Você vê mais falar de Pedro, de Paulo, do que a própria Maria. Porque a participação dela não era como foi a participação de Paulo, dos apóstolos. A participação dela no plano da salvação foi de conceber, de dar à luz o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava com os homens. Isso como? Na pessoa de Jesus Cristo, porque ele, sendo Deus, se tornou homem. Jesus Cristo, ele nunca deixou de ser Deus.
O Verbo encarnou, mas ele sempre foi Deus. Simplesmente ele abdicou toda a sua glória, toda a sua deidade, para que participasse de todas as fraquezas da humanidade e assim pagar o preço para a nossa redenção. Porque o único ser humano, o único homem que foi perfeito aqui nessa terra, o segundo Adão, foi Jesus Cristo. Por isso que ele participou de todas as coisas, das nossas fraquezas, das nossas necessidades. A única diferença de Jesus, que é o segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou lá no Éden. Jesus, o segundo Adão, ele é perfeito, porque ele sofreu, passou por tudo, mas não pecou. E Maria foi uma mulher, serva de Deus humilde, que a sua participação no plano da salvação foi em dar à luz ao Filho de Deus, o Verbo encarnado. Maria, há quem pense que ela é perpetuamente virgem. Ela foi virgem, sim, antes do marido a conhecer, ou seja, antes dela se casar, já estava prometida, mas ela ainda estava aguardando o dia do seu casamento. Era uma moça virgem e ela foi concebida pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo gerou nela para que o Filho de Deus nascesse no seu ventre. E Maria não teve participação, ela não conheceu homem até conceber e dar à luz o Filho de Deus. Depois que Jesus nasceu, aí sim José pôde conhecer e teve depois outros filhos e filhas com ela. Ou seja, Jesus teve irmãos e irmãs, né, segundo a carne. Então nós vemos aí que Maria, ela não foi perpetuamente virgem. Há quem pensa, há quem diga que ela permaneceu virgem e perpetuamente virgem, mas não. Ela concebeu, deu à luz ao Filho de Deus, depois conheceu seu marido e teve outros filhos. Tem aí umas teorias, umas histórias que ela permaneceu perpetuamente virgem. Mas as escrituras não dizem isso. Ela foi uma mulher normal, teve um parto como qualquer outra mulher teve, né, deu à luz, né, na mesma condição que qualquer mulher dá à luz a uma criança, uma mulher num parto saudável. Não teve nada de miraculoso na hora do parto. O milagre aconteceu quando foi gerada a criança no seu ventre. E daí por diante, tudo ocorreu normal para que se cumprisse a Escritura, porque convinha que ele nascesse de mulher, nascido sob a lei. Então ele participou de tudo, para que assim cumprisse toda a justiça de Deus. Então Maria não é uma mulher perpetuamente virgem, como alguns ensinam. E a sua participação foi em conceber e dar à luz ao Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Outra concepção errônea sobre Maria é que ela é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, como eu li, que Jesus ele é antes da criação, todas as coisas foram feitas por ele, então se ela deu a luz a ele, no entendimento dos teólogos católicos, que se Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Não tem como explicar isso teologicamente.
não tem embasamento bíblico, como é que pode Maria, uma criatura, conceber uma divindade? Não tem. E existem também relatos de que até o próprio Deus Pai é submisso à Virgem Maria. Mas também não passa de uma história sem embasamento bíblico, né? Ou seja, um dogma que é aplicado na Igreja Romana que não tem embasamento bíblico. Uma tradição, um dogma que simplesmente quiseram colocar e seguir aquilo, mas que biblicamente não tem. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. O que não está na Escritura, o que não for de acordo com a Escritura, para nós não tem valor. Então, Maria, ela não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus segundo a carne, o Verbo de Deus encarnado. Mas Jesus, ele já existia antes da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Veja o que João diz aqui, veja que coisa linda como João descreve aqui a deidade de Jesus. Olha só. João, Evangelho de João, versículo 1 por dentro diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não tem condições de Maria ser mãe de Deus, porque ele já existia na eternidade com o Pai. A Trindade já atuava antes mesmo da criação dos céus e da terra. Isso é bíblico. Então, Maria foi uma mulher usada por Deus para Deus realizar um plano que traria o seu filho ao mundo. O seu filho unigênito, que se humilhou, que se tornou homem, que para viver entre nós teve que nascer do ventre de uma mulher, segundo as Escrituras. E Maria foi essa mulher escolhida no plano de Deus para a realização desse grande projeto. E aí nós vemos, atualmente, pelas Escrituras e pela vida da igreja, que o plano de Deus deu certo, que Jesus triunfou em seu ministério, que ele venceu a morte, ressuscitou e garantiu assim a nossa redenção, porque ele venceu todas as coisas. Então é uma grande bênção. Então está descartada a ideia de que Maria é mãe de Deus, porque ninguém pode conceber Deus. Mas ela não deu a luz a Jesus? Sim, o plano de Deus era que Jesus viesse ao mundo e para isso teria que nascer de uma mulher. Mas não foi ela que deu origem a Jesus como deidade. Ele apenas nasceu para viver entre nós como o Verbo de Deus encarnado, mas que ele já estava presente na eternidade, antes mesmo da criação de todas as coisas. Então, é preciso nós ter humildade e compreender as Escrituras como ela é. Então, está descartada essa ideia de que Maria é mãe de Deus, de que Maria é perpetuamente virgem e que ela se tornou uma mulher quase divina por ter sido mãe de Jesus. E uma outra questão aqui para nós esclarecermos sobre Maria, que alguém ainda continua ensinando errado, é que Maria é mediadora, por ela ter sido mãe de Jesus, mãe de Deus, né, como ensina o catolicismo romano, ela também se tornou a mediadora entre Deus e o homem. Tem embasamento bíblico? Não.
tem alguma base bíblica para isso? Não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus ele é o único mediador? Porque quem se humilhou, quem se entregou para vir a este mundo, que deixou para trás a sua deidade, a eternidade, a sua glória, para nascer de forma humilhante, nascendo de uma mulher para ser homem. Veja, ele sendo Deus, se humilhou, ele se prestou um papel de se humilhar, porque ele sendo Deus, não tinha necessidade alguma de querer se rebaixar, tornar em forma de homem, nascer de uma mulher, passar por todo o sofrimento que passou, humilhação, blasfêmia, pancadas, enfiaram nele uma lança, blasfemaram, cuspiram, bateram, colocaram a coroa de espinho, crucificaram. Você acha que Jesus entrou nessa sem ter compreensão, sem saber que ia passar por isso? De forma alguma. Jesus sabia de tudo. Sabia o cálice que tinha que tomar. Mas ele fez isso, sabe por quê? Porque ele sabia que era o único que poderia salvar a humanidade. Só ele se entregando dessa forma poderia garantir sim que o homem voltasse a se restabelecer, a se reconciliar, a se aproximar de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo pela morte de seu Filho. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pela morte de seu Filho. Então, Jesus, ele, através do seu sacrifício, através da sua morte, possibilitou que a humanidade perdida, caída, voltasse para Deus. Então, a morte dele foi o motivo para nós nos reconciliarmos com Deus. Então, é por isso que Jesus é o único mediador, porque foi ele que pagou o preço, foi ele que enfrentou a cruz, foi ele que se entregou para entrar nesse plano salvífico. Foi ele que enfrentou aquela cruz, foi ele que pagou, levou os nossos pecados, e a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem ninguém que possa ser mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, o homem, como diz as Escrituras. Quem ensinar que Maria ou outra pessoa é mediador é um mentiroso. Porque só o Filho de Deus é que morreu para dar sua vida em resgate de muito. Então, se outra pessoa fosse mediador entre Deus e os homens, isso quer dizer que está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Mas não foi. Existem aí muitos caminhos que alguém acha que pode levar a Deus. Mas Jesus é o único caminho que pode levar o homem a Deus. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não podemos se chegar a Deus, alcançar o perdão de Deus, justificação, salvação, sem antes aceitarmos Jesus Cristo. Receber Jesus em nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, que Ele entra em nossa vida, transforma a nossa vida, aí sim estamos justificados para estar reconciliado com Deus. Então é uma maravilha. Então é esse esclarecimento que quis tratar aqui nesse estudo dessa lição,
Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde, que não foi uma mulher venerada nas Escrituras por ser mãe de Jesus, não foi mãe de Deus e não foi mediadora entre Deus e os homens e nem foi perpetuamente virgem. Maria foi simplesmente uma serva de Deus, uma mulher humilde, submissa, que teve participação no plano da salvação. Ela cumpriu o seu papel em servir a Deus, em receber aquela dádiva, e isso foi motivo de grande honra. Foi uma mulher agraciada, uma mulher honrada, privilegiada por Deus. Nisso a Bíblia deixa bem claro. Mas que Maria não foi, nunca será uma divindade, mas sim, ela foi uma serva de Deus que alcançou graça por sua submissão e humildade em servir a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?